Hoje nós vamos fazer uma live, é um bate-papo. Na verdade não é uma aula aqui, é só para tirar algumas dúvidas. Fazer um bate-papo um pouco mais rápido, uma meia hora, uns 40 minutos. E eu vou colocar a minha visão em cima de muitos estudiosos que vêm estudando ao longo do tempo a parte de viroses. Não só esse coronavírus, mas outros tipos de viroses também, e vou falar um pouquinho da minha experiência e do meu entendimento em relação a isso. Essa live tem o intuito de tirar dúvidas, então assim que eu for falando, eu quero que você se pronuncie e fique bem à vontade. Eu não sei tudo, mas o que eu puder responder dentro da minha visão, do que eu estudei, fique bem livres aí para poder tirar dúvidas em relação a esse tema do vírus, sobre os atendimentos via videoconferência, que é a temática de agora. Inclusive a Cássia pediu aí, né? Como ficarão os atendimentos não presenciais? Então eu vou falar a minha experiência sobre isso, Cássia. O cenário que existe agora é um cenário, eu diria que é um pouco preocupante em certos sentidos, mas eu não colocaria nem o óculos escuro. Eu acho que o futuro não é negro. E não colocaria o óculos rosa. Eu acho que não é um arco-íris o que a gente está vivendo também não. Mas eu acredito que como Darwin falou, quem vai sobreviver, em todos os sentidos, não estou falando de vida ou morte, tá? Eu estou falando no sentido as empresas que vão sobreviver, os profissionais que vão sobreviver, os trabalhos que vão sumir e outros novos vão ser criados. Porque o conceito de balança no universo ele é bem interessante. Não existe caos infinito, existem frações de momentos de pequeno caos, mas isso já é regulado, é uma balança. Pessoas vão morrer, pessoas vão nascer. Pessoas vão morrer, pessoas vão deixar de morrer, por exemplo. Como eu estava conversando com a minha mulher, num bate-papo no carro ontem, se não me engano, com esse isolamento da sociedade. Muita gente vai morrer, lógico, pelo coronavírus. Não é pelo coronavírus, mas enfraquecido, então, enfim. Mas muitas pessoas vão deixar de morrer. Por exemplo, se você pegar e ver a parte de trauma, tem muito menos carro na rua, tem muito menos pedestre na rua, tem muito menos ciclista na rua. E os traumas agudos, físicos, que matam muita gente, vão diminuir consideravelmente. Então, tudo no universo é uma balança, né? E inclusive o cenário que está acontecendo. Então, se você pegar da matemática e você entender de curva, de biorritmo, tudo é um ciclo de biorritmo, é uma curva senoidal. Então, na medicina, a curva é senoidal também. Nem toda hora você está feliz, chega uma hora você deprime. Nem toda hora você está deprimido, chega uma hora que você sobe. Então, esse conceito de curva de biorritmo existe para civilizações. Então, teve o auge da civilização grega, chega uma hora que ela deprimiu e sumiu. Teve o auge da civilização romana, chega uma hora que ela sumiu. Teve o auge dos Estados Unidos, que está em decadência. Quem está agora ascendendo é a China. Já faz no mínimo uns 5 anos aí que a China está ascendendo no mundo. Então, as civilizações se comportam assim. As doenças se comportam em um biorritmo. Você vai ver que as gripes, os resfriados, elas têm uma curva que nos países tropicais, por exemplo, abaixo da linha do Equador, é na época do inverno que essa curva sobe. Depois do verão ela desce. E inversamente proporcional nos outros países, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos entrando no outono, estamos saindo do verão e os países abaixo da linha média do Equador, que estão na parte do verão para o outono, foram a que tiveram menos casos, né? Com algumas exceções, óbvio, mas os países que estão no inverno que estão pegando essa fase aí. Então, se a gente entender que é tudo um biorritmo, isso não vai durar para sempre, certo? Só que a tempestade às vezes pode ser longa e a gente está no início da tempestade. A China já saiu da tempestade, ela está numa chuva fraca, numa garoa final, digamos assim, metaforicamente. Os Estados Unidos tá entrando na tempestade e nós estamos começando ainda. A gente está começando. Então, quando as pessoas pensavam que isso ia ser uma restrição de uma semana, que vão ficar parados, não vai ser. No mínimo uns 30 dias para mais.
Então, que nem eu falei, essa visão boa ou ruim depende muito do ser humano. Tem uma frase que diz que a natureza não tem estado de alma. O que significa a natureza não tem estado de alma? O estado de alma é o estado emocional. Uma coisa é boa ou ruim, depende da interpretação de cada um. Então, eu estou vendo de uma maneira otimista. Por quê? Porque muita coisa boa vai ser criada agora, porque as pessoas, não é que elas se isolaram, elas não se isolaram, elas se reclusaram. Mas nessa reclusão, o que elas conseguiram fazer? Ficar com a família, que antes elas estavam fora. Então olha que interessante. Lógico, daí vai surgir muitos divórcios, mas também daí vai surgir muitas gravidez. Vocês vão ver bebês nascendo no período de dezembro, janeiro, fevereiro. É a época que agora todo mundo vai ficar em casa. Então, tudo tem um lado positivo ou negativo, dependendo do que você imagine, do que você perceba. Eu acho assim, eu sou um otimista, eu aprendi a ser um otimista com meu pai. Eu acho que a situação não é um óculos rosa, mas não tem por que você ficar vendo catástrofe aí para frente. Darwin já falava que os que vão sobreviver é quem conseguir se adaptar, não é quem for mais inteligente, nem quem for mais rápido, nem quem for mais forte. Não é quem tem mais dinheiro no mundo, não é quem tem mais influência no mundo, não é quem tem melhor força no mundo que vai sobreviver, mas sim quem tiver a capacidade, principalmente emocional, para sobreviver, de adaptação, de tudo isso que está acontecendo, em termos de família, em termos de filhos, em termos de doença, em termos de trabalho, porque antes a visão era que autônomo estava complicado, porque quem era concursado ou quem tinha carteira assinada tinha uma certa segurança, mas agora parece que o governo disse que também quem é seletista, quem é contratado já está com um problemão na mão aí. Então, assim, é para todos, não é para um ou dois, certo? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. Eu acho que se você for negativo, você nem entra no campo para jogar. Se você só for otimista, você pode até entrar em campo, mas você não marca um gol no placar. Então, não é ser só otimista. Entre o otimismo e o pessimismo, eu prefiro ficar com o otimismo. Mas otimismo sozinho não leva a nada. Você tem que saber o que fazer. E esse saber o que fazer depende de cada área. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Só estou para discutir coisas em relação à saúde e o trabalho do profissional de saúde e os pacientes, que têm muitas dúvidas em relação a isso. Então agora nós vamos dedicar um tempo em relação ao coronavírus. Né? Não vou falar nada da medicina tradicional, porque vocês já estão cansados de saber sintomas, números, cada hora muda o número. Quanto mais número você vê, mais você fica inseguro e com medo, que é aí que mora o problema e o perigo, é ficar no medo, tá? Então o coronavírus, de um modo específico, não o coronavírus, mas as viroses do tipo gripe, resfriado e o próprio coronavírus, eles têm algumas características em comum, os sintomas. Então o Dr. Hammer e outros profissionais franceses, alemães ao longo do mundo, eles dizem o seguinte: o paciente pode até se enganar, o corpo nunca se engana, o sintoma não mente nunca. Então, quais são os sintomas do coronavírus ou de uma gripe? Você tem febre, você tem tosse, você tem dores na garganta, você tem nariz escorrendo, coriza. Então, essas são as 4 características de resfriado, de gripe, do coronavírus. Então, vamos lá. O vírus, numa visão da medicina, da nova medicina germânica, os micro-organismos, de uma maneira geral, eles vêm não como um bandido, não como algo maléfico, como a medicina convencional trata isso. Ele, na verdade, foi um mocinho que foi pego na cena do crime, preso como bandido. Ele foi lá para ajudar e prenderam ele, porque ele estava na cena do crime. É a mesma coisa que a medicina fez com o colesterol. Então o colesterol, ele não é bandido, ele é mocinho, ele foi lá para ajudar. Quando o colesterol aumenta, é porque a pessoa está com problema de tireoide, o colesterol aumenta para ajudar a tireoide.
Quando você tem um vírus, uma bactéria, ele não é todo maléfico. Você tem livros aí falando sobre somos só 10% humanos, né? Que cientistas ao longo do mundo inteiro viram que só 10% da gente é gene humano, o resto é bactéria, micro-organismo. Então você tem 10 vezes mais bactéria e micro-organismo no corpo do que célula humana. Quem nunca viu isso, procure na internet para você ver, tem livros falando sobre isso. Nós somos 10 vezes mais bactéria no corpo, temos 10 vezes mais bactéria e micro-organismo do que célula humana. Então saiu pesquisas já mostrando que um lugar que está cheio, colonizado de bactéria, fungo, vírus, é a boca, é um dos lugares que está mais infectado. Não é uma infecção, mas ele tem vírus, tem bactéria, mas ele não está te fazendo mal, ele está em simbiose, tá? Ele está ali e ele, até certo ponto, ele não está te atrapalhando. Existe bacilo de Koch, da tuberculose, que é encontrado em muitas pessoas na boca, e a pessoa não tem tuberculose. Então, eles projetam que mais de entre 60% e 70% da população no mundo inteiro vai ter o vírus no corpo. Só que esse vírus, ele não vai se manifestar, não é ele não vai reagir, as pessoas não vão manifestar o sintoma, a maioria delas, né? E os adultos menos ainda, as crianças menos ainda. A não ser, que aqui é onde eu entro, e a minha experiência com a nova medicina germânica, a não ser quando a pessoa vivenciar um conflito. Aí qual é o conflito? Aí que é a dúvida que eu cheguei, expliquei tudo isso para chegar agora. Os vírus, eles trabalham em cima de tecidos e órgãos que derivaram do que a gente chama na embriologia ectoderma. O ectoderma, na embriologia, ele forma alguns órgãos. Então a pele, a primeira camada da pele, a epiderme, é formada, por exemplo, pelo ectoderma. O cérebro inteiro é formado pelo derivado do ectoderma. Os nervos, a mesma coisa. O vírus está relacionado, ele vai lá para ajudar quando a pessoa está num conflito de relação, de contato e separação. Contato e separação, os vírus vêm para ajudar a diminuir ou aumentar a célula. Geralmente é diminuir célula. Então, os problemas de separações, não é amorosa não é só amorosa. Estou falando de distanciamentos, abandonos, separações, rejeições de pessoas, geralmente, entre pessoas, ou um animal doméstico, pode ser. Ele vai ver vírus, não é só o coronavírus, pode ser outro vírus, para resolver esses problemas. Mas quando tem resfriado, o coronavírus, a gripe, nós estamos falando de conflitos onde a gente tem febre, geralmente abandono, ficar sem chão, um conflito onde você vivencia isso, abandono, ficar sem chão, me sentir sozinho. O nariz, nós estamos falando de um perigo, pressentir um perigo. Geralmente perigo de perda, separação, abandono, separação de alguém ou de algum lugar. Tosse. A tosse está relacionada a conflitos de medo no seu território, na sua casa, no seu trabalho, que é um conflito de ameaça, perigo, confronto, que você travou, não conseguiu falar, que você paralisou. Isso está relacionado à tosse e à garganta. Então, quando você vivencia um combinado disso, que é um conflito de medo, algo inesperado, perigo, confronto, ameaça, pode ser com o chefe, pode ser com a esposa, pode ser com o irmão, pode ser com o pai. Geralmente, quem está mais próximo a você, e algo rápido que você já vivenciou lá na infância e adolescência, porque esses conflitos têm que ter acontecido várias vezes, você vivencia, você abre o campo para daí você ter um resfriado simples, uma gripe simples, ou até algo relacionado ao coronavírus que tem os mesmos sintomas. Mas e aí, Gustavo, a pergunta que se faz, tem diferença entre um e outro? A importância não vai ser a diferença. O importante é saber entender que isso é passageiro e todo esse medo que estão colocando, todo esse pânico de isolamento, isso pode criar mais conflito?
Óbvio que pode. Mas é em todo mundo? Não. Em quem cria, em quem não cria? Quem vai ter o vírus que vai se manifestar, que pode se manifestar, e quem não vai se manifestar? Primeiro, se você vivenciou fortes abandonos, perigos de separações e tal, lá na infância. Então você já tem um campo um pouco mais aberto. Agora, se você vivenciar o conflito, você vai morrer? Não necessariamente. A não ser que você esteja debilitado. Então você vê pacientes que vão à falência, à morte, são pacientes que têm diabetes junto com hipertensão e geralmente são idosos, acima de 70, 80 anos de idade. Mas nesses casos, qualquer coisa bagunça o corpo e pode dar disfunções e pode levar um idoso à morte. Não é só o coronavírus, é um resfriado comum, é o vírus do resfriado comum. Então, a gente tem que se proteger, a gente tem que fazer tudo o que o Ministério da Saúde está recomendando, óbvio que sim. Isso não exclui isso. A live de hoje é para tirar dúvidas e principalmente para a gente entender um outro lado, que existe o lado emocional. Não é um emocional holístico, nada disso não. Nós estamos falando de conflitos reais, conflitos vivenciados reais. Então, vocês vão ver que quando a pessoa tem sintoma, quando que ela tem sintoma? Ela tem sintoma depois que o conflito passou, depois que o perigo passou. Então, o nariz escorrendo, a dor da garganta, ela vai se manifestar depois que o perigo passou. Vamos supor, depois do perigo da briga com o pai, da briga com a esposa, da briga com o chefe, que não foi demitido, ou que foi diagnosticado lá, não, você não tem problema grave nenhum, e a pessoa relaxa o conflito, aí que ela vem os sintomas. Então, os sintomas, eles vão vir na fase pós-conflitual, no momento que você relaxou o problema, tá? E como é que resolve? Você entendendo. A primeira coisa é fazer isso que você está fazendo agora. É entendendo que você pode ter vivenciado, ou se vivenciar, você vivenciou um conflito de separação, e daí? Você vai continuar vivendo. Uma coisa da psicologia, que a psicologia mostra, neurociência, é o ressignificar. O que é o ressignificar? Você pegar algo que foi negativo no passado e comparar ele com o presente. E você compara. Quando você compara, o cérebro relaxa o problema e desliga ele. Ele desliga o conflito emocional. Eu faço isso nos meus pacientes, eu faço em mim mesmo. Então, quando você vivenciou uma pequena separação, um pequeno distanciamento, algo inesperado, um perigo, uma ameaça, um perigo que você vivenciou no trânsito, um perigo que você vivenciou no mercado, um perigo que você vivenciou dentro de casa, uma mensagem que veio, alguém que falou alguma coisa, que o teu cérebro vivenciou um pequeno perigo de confronto, ameaça, de perda, separação de alguém, você pode ressignificar. Peraí, imagine o pior. Eu sempre falo para meus pacientes e meus amigos, tem como se autotratar? Lógico que eu faço isso. Pense no pior. Peraí, se eu me separar momentaneamente ou de vez dessa pessoa, eu vou morrer? Não, não vou morrer. Quando você compara o passado com o presente, porque os perigos da criança, sempre a perda da mãe, da proteção da mãe, perda de sobrevivência, medo da morte. Esse é o perigo da criança, que talvez você vivenciou lá atrás. Então, quando hoje, adulto, conscientemente, você pensa assim, peraí, se eu perder o meu trabalho, eu faço um desafio para você. Escreva numa folha tudo o que você acha que pode acontecer de negativo. Você pode fazer isso todo ano, a cada 6 meses. Isso para quem tem ansiedade. Você escreve tudo o que você acha que pode acontecer de tragédia e terrível que vai acontecer esse ano. E você vai ver que quando passar esse período, 99% de tudo aquilo que você escreveu nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas se acontecer, a pergunta é, você vai morrer? Não, eu faço isso com meus pacientes. Se você perder o teu trabalho hoje ou deixar de ganhar dinheiro, você vai morrer? Não. Mas quando tinha 5 anos de idade, se você não tivesse pais, ninguém para te cuidar, provavelmente você não conseguiria sobreviver. Mas hoje você tem 20, 30, 40, 50 anos, não tem mais problema. Você tem bens, você tem economia, você tem família, você tem amigos. Se você for pedir dinheiro na esquina, você ganha R$1.000 por mês numa capital. Então, peraí, qualquer trabalho, o mais simples que for, depois que tudo isso passar, óbvio, e porque está todo mundo passando por caos agora, você vai sobreviver.
Então, quando você faz com os seus pacientes, em você isso, imagine o pior, esse pior nunca vai acontecer, você não vai morrer por isso, você não vai ficar sem casa, você pode cortar coisas, cortar luxos, cortar o padrão e o conforto que você tinha hoje, mas você não vai morrer por causa disso. Quando o cérebro entende isso, ele desliga esses programas que podem te atrapalhar e gerar todos esses sintomas que tem no resfriado, tem na gripe e assim por diante. Óbvio que eu estou falando algo simples, para ensinar alguém a se tratar de uma maneira simples, ou até prevenir um problema maior. Mas existem tratamentos muito mais profundos em relação a isso que a gente pode fazer. E agora nós vamos entrar na terceira parte, a última parte final, que é sobre as videoconferências, os atendimentos via distância. Como que os fisioterapeutas e profissionais de saúde, principalmente fisioterapeutas, que é a minha área, podem fazer. Os pacientes, as dúvidas que os pacientes têm em relação aos atendimentos via videoconferência. Como é que eles podem agir? Como que funciona? Então essas dúvidas eu vou tirar agora, vou falar um pouquinho. Eu tenho 15 minutos, 13 minutos restantes aí e eu vou falar sobre isso agora. Então as videoconferências, as teleconferências que o nosso Conselho de Fisioterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, hoje de manhã, no dia 23, hoje de manhã, publicou oficialmente no Diário Oficial da União uma resolução, a resolução, se eu não me engano, é 516/20, liberando momentaneamente durante essa pandemia os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eu acho que, não sei se os terapeutas ocupacionais, mas o fisioterapeuta a poder atender via o que eles chamam de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. O que seria isso? Você pode fazer consulta, você pode monitorar o teu paciente e você pode dar consultoria para quem trabalha com consultoria. E não presencial, pode ser à distância. Qualquer lugar no mundo, Japão, Londres, China, é possível. Hoje está autorizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Mas, Gustavo, como funciona? Aí depende de cada área. Eu vou dar o relato da minha área. Então, eu atendo minha família, amigos, via videoconferência. Já atendia antes, via videoconferência. E isso funciona? Funciona. Na microfisioterapia, tem o mesmo resultado? Tem o mesmo resultado. Funciona para todas as doenças? Não, não funciona. Por quê? A princípio, teoricamente, funciona para todas as doenças. Mas se é possível fazer ou não por videoconferência, vai depender de cada profissional. Eu sempre falo que depende da doença, é possível. Eu acho que 80% das doenças, dos problemas, é possível ajudar de alguma maneira com a microfisioterapia e as técnicas da nova medicina germânica, os conhecimentos transgeracionais, até da constelação familiar. É possível fazer à distância? Completamente possível. Eu farei uma live exclusiva amanhã, falando profundamente em termos de física quântica, como que funciona, sincronicidade de eventos, as leis da física quântica, para que isso possa ter teorias estudadas, tá? Dentro da física, como que é possível você tratar um paciente sem tocá-lo. São todos os profissionais que conseguem isso e têm essa habilidade manual, não são todos os pacientes, tá? Mas que é possível, totalmente sim. Isso depende muito da habilidade manual de cada um. Para outras profissões, por exemplo, RPG, pilates, acupuntura, hoje discutindo com um amigo, eu nem ouvi a resposta dele ainda, mas ele tinha uma opinião um pouco contrária à minha. Eu acho que tudo pode acontecer. Depende muito da habilidade, porque agora se abriu, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas você vê, profissionais de educação física, passando consultoria, passando treinamentos, muitos solidários, gratuitos, para os próprios alunos que já estavam matriculados em academias. Você vê alguns profissionais de pilates ensinando o paciente nessa fase a fazer em casa, ou por vídeo ele orientando e vendo, tua perna não está certa, respira direito. Você pode fazer via virtual, por que não? É possível? Tudo é? Não. Você tem osteopatia, onde você tem manobras grosseiras, mecânicas, você não tem como fazer virtual.
Mas isso não impede de você ensinar um paciente alguma técnica. Existem muitas técnicas, dentro da osteopatia, dentro do RPG, dentro do Pilates, acupuntura, eu sou acupunturista. Eu ensino pacientes a fazer Duin e eles fazem. Tem paciente que ensinou para outra pessoa dentro do avião, a pessoa estava passando mal com náusea, muita náusea no avião, e por eu ter ensinado ela a fazer, para ela fazer em casa, a pessoa era uma senhora de idade e estava passando mal, ele fez e em questão de 5 minutos tirou ela daquela crise de náusea. E a mulher ficou espantada. Ué, o que é isso que você está fazendo? Que ponto é esse? O paciente não precisa saber que ponto é, ele não fez uma faculdade, não fez uma especialização, mas ele ajudou uma pessoa. Esse que é o bonito. Agora, que é uma panaceia que vai funcionar para tudo, óbvio que não funciona para tudo. Mas a gente tem que ter o bom senso que nesse momento ser mais solidário. Não é ver só o dinheiro e a necessidade, que eu tenho as minhas necessidades. O fisioterapeuta que está aí me escutando tem as necessidades. Os outros profissionais de saúde, os outros profissionais do mercado também têm. Mas a gente não pode ver só a questão financeira, mas a questão de, nesse momento, ajudar, ser solidário e ajudar as pessoas, por que não por videoconferência? E essa live que eu estou fazendo é justamente para esclarecer isso, porque eu já fazia, eu tenho uma certa habilidade, eu já fazia isso, e agora vou passar a ajudar mais, eu sei, e até os outros profissionais da área de fisioterapia. A doutora Suelen aí, que está acompanhando a gente, ela me fez uma pergunta no privado, agora eu lembrei da pergunta dela, ela me falou do problema de lombar e do problema de ombro. Não sei se é do paciente dela, mas enfim, não importa. A dúvida dela, que pode ser a dúvida de muitos, que não sei se ela teve um paciente ou alguém que teve dor lombar depois que começou a quarentena. Então veja, dentro da nova medicina germânica, os sintomas, dor, febre, infecções, inchaço, os sintomas, a maioria dos sintomas vem pós-conflitual, depois que o conflito passou. Então você vivencia um assalto. Naquele momento do assalto você não tem sintoma, você não vai ter sintoma. No momento que você sair da rua, chegar em casa, deitar na cama, talvez ali naquele dia, naquela noite, no outro dia, você começa a ter algum sintoma dependendo do que você vivenciou. Então esses sintomas, eles vêm depois que você relaxou o conflito. Então se no segundo dia de quarentena começou a dor lombar, a lombar está relacionada ao quê? Sentimento de impotência, sobrecarga, muitas vezes relacionada a conflitos financeiros, bens materiais, sentimento de impotência, será que eu vou aguentar, será que eu não vou aguentar, algo que eu não estou conseguindo suportar, ou muitas vezes a dor lombar está relacionada a oposições, contrariedade, se opondo a alguém, a uma ideia, a alguém fortemente, um chefe, um marido, um pai, alguém. Então tem que ver bem qual conflito que vivenciou da lombar, se foi oposição, contrariedade ou sobrecarga, impotência. E nesse segundo dia que ficou em quarentena, relaxou o problema e começou a dor. Talvez não foi por causa desse negócio de vírus, de coronavírus, não. Talvez foi por outra causa, tá? Provavelmente não tem nada a ver com medo de coronavírus, essa dor lombar. Porque o medo de coronavírus provavelmente não daria um distúrbio na lombar. Do ombro também está relacionado a uma desvalorização forte, tá? Uma autodesvalorização e impotência. Não se sentir bom o bastante para 3 pontinhos, alguém, alguma coisa. Então, Suelen, analise bem isso aí. Se você estiver me ouvindo aí, analise bem e talvez eu pude te ajudar de alguma forma. O que você vivenciou antes de começar as dores? Então não foi nesse segundo dia que você vivenciou isso, não. Foi antes, foi 2 dias atrás, antes, até mais, certo? O professor Darlan aqui está me perguntando, enxaqueca e dores nos ombros, possíveis causas. Veja, Darlan, se a causa for por um conflito emocional inesperado, porque eu não estou tratando aqui das outras causas. Enxaqueca tem mais de 150 causas, mais de 150. Desidratação pode dar enxaqueca. Não enxaqueca, mas dor de cabeça. Mas a enxaqueca tradicional,
a enxaqueca que vem acompanhada cronicamente há muitos anos, provavelmente 85% das vezes, isso tem estudos, tem um conflito emocional embutido. E o conflito emocional que está relacionado à enxaqueca depende também da região da cabeça, tá? Mas muitas vezes lateral, aqui temporal, que é o padrão da enxaqueca, a gente está falando de conflitos de injustiça e autodesvalorização, tá? Injustiça e autodesvalorização. Quando você vivencia injustiça e autodesvalorização, moral, ética, de estudo, você tem um padrão de enxaqueca aqui. Sabe onde isso começou? Que é a minha experiência dos 7.500 pacientes que eu já atendi. A maioria deles começou lá na escola, lá nos seus 7, 8 aninhos de idade, 12 aninhos de idade, no dia que a professora veio, apontou o dedo, ou o pai, ou a mãe, te desvalorizou, você sentiu raiva. Esse padrão de injustiça e autodesvalorização moral, ético, isso pode se repetir na sua profissão. E a dor no ombro também. Se você for destro e aplaudir com a direita por cima, se você for destro, aplaudir com a direita por cima, o teu ombro direito está relacionado muitas vezes com conflito ou com pai, ou irmãos, ou parceira amorosa. Se for do lado esquerdo, algo relacionado à mãe, casa, filhos. Geralmente, então, ou pai ou mãe para quem são destro. O homem destro, a mulher destra. E nos canhotos é ao contrário, muda, tá? Nos canhotos é ao contrário. É não se sentir bom o bastante. A dor no ombro está relacionada a uma autodesvalorização profunda, onde eu não me sinto bom bastante. É muito parecido com a enxaqueca, tá? Muito parecido. Está relacionado a uma autodesvalorização profunda e não se sentir bom bastante para o pai, não se sentir bom bastante para a mãe. Depende do ombro e depende de várias coisas aí no meio também. E às vezes está relacionado à sobrecarga, depende da região do ombro. Se pegar trapézio, nós estamos falando de excesso de responsabilidade. Sentir que não vai aguentar. Excesso de responsabilidade, sobrecarga também pode atingir toda a cintura escapular. Certo? Espero que eu tenha te ajudado aí. A Sueli colocou aqui, ajudou bastante, muito bem. Se alguém tiver mais dúvidas, refluxo com tosse. A Marisa está me perguntando aqui do refluxo. Eu sei que vocês estão fazendo pergunta que não faz parte da live, mas já que estão perguntando, sou obrigado a responder. Então vamos lá. O refluxo com tosse depende muito se é no bebê, até uns 10 aninhos de idade, se é no adulto, tá? Se for no bebê, muitas vezes, 90% das vezes, é um conflito que a mãe está vivenciando e a criança é um espelho, ela é o reflexo, tá? Então, o refluxo está relacionado a uma contrariedade indigesta onde eu não consigo aceitar algo, não consigo engolir e aceitar algo, que pode ser uma bobagem. Eu já encontrei, por exemplo, no condomínio, a vizinha estacionava na garagem, na vaga da paciente, e ela não estava aceitando aquela situação, o bebê dela dava refluxo. Então, nos bebês, até 3 anos de idade de uma maneira mais forte, mas até os 10 anos de idade, é muito reflexo da mãe, tá? É algo que ela não aceita. E às vezes é algo que ela não aceitou na vida fetal também, da criança, na gestação. Quando a gente fala de adulto, nós estamos falando de uma raiva menor, de uma contrariedade de não aceitação de uma maneira menor. Muitas vezes envolvendo algo que não consegue falar, dizer. Aí vem a tosse, certo? Espero que eu tenha te ajudado aí, Marisa. A Roberta está me perguntando aqui, sintomas de ansiedade por indecisão, de não saber quanto isso tudo vai passar, como lidar. Roberta, e quem estiver me assistindo, eu vou fazer uma live exclusiva sobre ansiedade nesse meio ao caos e à pandemia. Existem técnicas americanas, uma delas é o Psyche, tem gente que fala Psicar. Uma outra técnica muito parecida chama 3-in-1, que estimula os dois lados do cérebro, cruzando as mãos, cruzando as pernas, fazendo movimentos de cruzar, movimentos bilaterais e estimulando com neurolinguística. São duas técnicas, o Psyche e o 3-in-1, que fazem o estímulo
para você parar de sentir essa angústia e essa ansiedade que você está sentindo. Eu faço questão de passar isso para vocês de uma maneira simples. Vou fazer essa live essa semana, me cobra aí, Roberta, tá? Fora isso, escreva aquelas coisas que você acha que pode acontecer, veja o que vai acontecer, o que não, tenta imaginar o pior, se coloque naquele lugar, o teu cérebro entendendo que aquilo não vai acontecer, ele já vai desligando muita coisa. Mas essas técnicas eu vou passar, vai ficar de uma maneira melhor. Joia, agradeço de coração, um beijo no coração de vocês, um abração,